Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Goiás no estádio Aérea Pinheiro pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Eu sei que os números, eles às vezes não mostram exatamente o que é a bola em campo, né? E o C também não existe no futebol. Mas ficou faltando uma vitória só para o objetivo. Tem algum jogo específico que você lamenta o time não ter vencido, que poderia ter mudado essa história final do São Paulo brasileiro? Não, acho que tem vários, acho que não é um só. Vários jogos que nós estivemos à frente, com chance de decidir e não fizemos. Não foi hoje que nós deixamos de chegar entre os 8, foi ao longo da temporada, em alguns jogos que nós tivemos muitas oportunidades criadas, mas isso faz parte do futebol. E também nas escolhas que nós tivemos em priorizar as Copas, né? Principalmente a Sul-Americana até o fim. E por muitas vezes eu acho que eu sempre falei e fui contraditório, né? Lógico que a responsabilidade é minha, mas eu sempre falei que o brasileiro, que as Copas são traiçoeiras, que às vezes não entregam aquilo que você espera no final, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E você vê aí os últimos times que conseguiram a vaga muito próximos uns dos outros, né? Com exceção dos 5 primeiros, os outros times muito próximos uns dos outros. Essa é a diferença de um gol sofrido no último minuto, um gol feito no último minuto. Essa é a diferença entre estar ou não hoje numa pré-Libertadores. Rogério, até em cima disso que você disse agora, é óbvio que a gente vive a vida no presente, né? Mas fazendo uma retrospectiva agora, você faria alguma coisa de diferente nesse 2022? Se você tivesse certeza que você não ia ganhar a Copa Sul-Americana, você faria, mas você vai à final sempre com o intuito de vencer. Então, até esse ponto, não adianta a gente querer mudar, porque você não pode abrir mão de um título internacional, da tentativa de um título internacional, né? O que faltou muitas vezes para a gente, nós tivemos essa reta final também, muita gente fora, né? Nós tivemos uma coisa que atrapalhou bastante, 2 momentos da temporada, né? Ali no meio da temporada, um pouco mais para o começo, nós tivemos muita gente fora, e agora essa reta final aí nós deixamos de contar com muita gente e talvez perdemos pontos importantes, ou ao menos uma desses empates que nós tomamos no final, de confrontos que nós até fomos superiores e não conseguimos vencer. Faltou para a gente no final. Claro, eu acho que com uma dedicação exclusiva ao brasileiro, nós teríamos sem dúvida nenhuma conseguido chegar no G6, mas a vida você não pode abrir mão das outras competições. Isso mostra que você tem que formar cada vez elencos mais fortes, né, para você poder brigar em algumas frentes de maneira conjunta. Rogério, você disse que, né, se o Inglês se dedicasse prioritariamente ao Campeonato Brasileiro, teria muita chance de G6. E qual que é o saldo que fica da temporada no Campeonato Brasileiro? Você, né, diante dessa irregularidade, dessa divisão, termina satisfeito com o que o time apresentou ou fica aquele gostinho de quero mais? Eu acho que com relação às nossas possibilidades, nós fizemos bons jogos. Eu acho que como um ano, como um todo, é claro que se tiver um 9º lugar de Campeonato Brasileiro, você não pode achar isso bom, né? Mas nós chegamos nas competições paralelas ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que em determinados momentos esse time mostrou bastante personalidade e teve, eu acho que que é uma coisa muito importante que eu acho, é um time que teve muita vontade de vencer. Não conseguiu ganhar a Sul-Americana e eu acho que isso até, apesar de que nós conseguimos até vitórias pós-Sul-Americana, né? Acho que foi o jogo da América, o primeiro pós-Sul-Americana que nós vencemos no final do jogo, persistindo contra a América, e faltou um pouco mais de força para a gente nos 3 jogos mais difíceis, que foram Atlético, Fluminense e Internacional. O Atlético talvez um pouquinho mais até de sorte, o Inter nós jogamos de igual para igual, e o segundo tempo do Fluminense que nós caímos e às vezes até justamente pelo fato de ter muita gente fora e não ter talvez as substituições corretas ou como a gente pensaria para o jogo. Das 4 competições do ano passado, a única que o São Paulo decaiu foi o Paulista, né? Porque foi campeão e foi vice deste ano. Sim. Ele avançou mais na Copa do Brasil, ele avançou mais no Brasileiro. No ano passado estava disputando a penúltima rodada com chance de cair, se não vencesse o Juventude. E também na própria Sul-Americana o time chegou à decisão.
Em cima disso, dos problemas que você teve durante todo o ano, e que o São Paulo tem, que nós sabemos que isso é falado, o que você consegue já projetar para o ano que vem? A chance de subir mais um degrauzinho e ficar melhor do que esse ano, ou por aquelas duas opções que você deu na última coletiva do time talvez sem muito investimento, gastando muito, isso pode ser o divisor? Eu acho que vai ser um ano mais difícil, independente do que a gente faça, será um ano mais difícil, porque sobe Grêmio, sobe Bahia, sobe Vasco e Cruzeiro, todos praticamente com investimentos e times de camisa, tradição, né? Então automaticamente torna um campeonato brasileiro mais concorrido no próximo ano. Então só esse fato já torna o ano de qualquer um dos outros times da Série A um ano mais difícil. E nós já tivemos algumas e devemos ter outras saídas, né? Eu acho que vai depender muito de quão assertivo a gente for naquilo que a gente for buscar no mercado. Normalmente não dá para contratar os jogadores que a gente pede, né? Devido à concorrência, né? que existe, que é muito grande. Mas nós vamos ter que achar peças alternativas aí para compor um elenco que dê mais chance de mudança de jogo para o ano que vem. Mas eu acho que será um ano mais difícil, não só para o São Paulo, para todos, porque vão enfrentar mais 4 times de tradição em Campeonato Brasileiro. Quando você assumiu no ano passado, Rogério, você citou numa coletiva que tinha uma característica do elenco do São Paulo que te incomodava um pouco, que era a questão do elenco ser muito calado e tudo. Sim. Nesse ano de 2022, tem alguma característica que te incomoda no elenco do São Paulo que você espera mudar para 2023? Acho que nós temos que melhorar em todos os aspectos, mas na transição em velocidade, eu acho que é o que mais a gente precisa, né? Porque nós não temos esse jogador, o Marcos hoje que entrou, mas o Guilherme que entrou hoje fez o gol e tudo, que é o jogador mais rápido que tem. Mas nós temos, acho que esse é um dos focos. Alguns setores nós temos que tentar reforçar, mas é uma coisa que eu espero que a gente consiga fazer nesses próximos 30 dias, ou sei lá, nos próximos 45 dias, que é onde você entra na preparação final para o início do ano que vem. Rogério, e sobre essa questão de reforço, talvez alguns dos reforços de 2023 você já tenha no elenco. Eu quero citar um que é o Ferrarese, que chegou, né, um dos últimos a chegar e tem mostrado uma evolução. Qual é o seu projeto para esse jogador em 2023? O que ele pode agregar ainda mais ao São Paulo? Eu acho que o que ele tem de ponto forte e o que eu mais gosto nele é a construção de jogo. É um cara que tem ousadia e falta ainda um pouco viradas longas de jogo, mas ele acha passes bons por dentro. É um jogador que é jovem, que pode ajudar a gente. E em contrapartida, nós temos a saída de alguns jogadores, provavelmente do setor, né? O Luizão e o Miranda, acho que mais certo, ao menos do que eu saiba, né? E outros setores que vão perder jogadores, nós temos que encontrar peças de reposição. Mas tem o Beraldo, que espero também ter mais oportunidades no ano que vem, que é um jogador da base, que a gente acredita muito. E a Boleda, que a gente espera contar com ele esse ano, porque praticamente não contou, né? Vamos ver, deve a Copa do Mundo, segunda-feira sai a convocação, se não me engano, do Equador. E a gente espera também que ele tenha, né, já esteja num ritmo melhor para o ano que vem. E a gente vai analisar o contexto de cada jogador, o clube, as possibilidades financeiras para decidir sobre continuidades, contratações, enfim. Se nós não conseguirmos trazer os jogadores que a gente quer, que a gente traga características próximas a esses jogadores. Rogério, obviamente você não vai falar de saídas, porque oficialmente só o Miranda se despediu, né, na rede social na quinta-feira. Os demais a gente tem sabido que vão sair, porque conversa com outro. Não, na verdade, toda vez que tem uma reunião, normalmente logo depois já está tudo direitinho. Então, seria uma surpresa para você se esse elenco que você trabalhou perdesse mais de 10 jogadores por ano que vem? Não acredito, seria uma surpresa para mim, claro. Nós temos aqueles que vêm sem contrato, que é uma decisão de direção, atleta, porque também tem o caso de renovação, propostas de outros clubes, e a nossa opinião, mas não acredito, acho que numa saída. Eu sei que no futebol brasileiro é bem comum se mudar bastante, tanto assim, né? Mas não acredito que seja um número tão alto como esse. O que dá para dizer para o torcedor, Rogério, que apoiou o São Paulo ao longo de todo esse Sim. ano, teve junto do São Paulo, pensando já, claro, no ano que vem? Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer, porque foi um ano especial. Há muitos anos eu não via essa persistência do torcedor no Morumbi, principalmente, né, nos nossos jogos em casa,
Até o dia 1º de outubro, o torcedor lotou o Morumbi, botando uma das maiores, acho que a maior média dos últimos anos aí, de público do São Paulo, incentivou sempre, esteve junto com a gente. No final, é claro que há um descontentamento e tristeza por parte do torcedor. Eu acho que desde aquela final contra o Independiente Del Valle, o torcedor ali sentiu muito baque, assim como a gente também sentiu, que é natural. Mas em matéria de presença, de estádio e incentivo, eles foram a parte boa, né, dessa caminhada junto com a gente. E a gente lamenta não poder ter entregue mais do que a gente entregou, ao menos em uma dessas competições, que daria uma alegria ao torcedor em ser campeão, ver o São Paulo campeão novamente. E pro ano que vem, desculpa? Pro ano que vem, eu acho que é uma incógnita ainda, tá? Super sincero com você, eu acho que é uma incógnita. Nós vamos descobrir, acho que lá pelo dia 2 de janeiro, qual é realmente quais são os objetivos e no que a gente conseguiu avançar. Hoje eu acho que é muito impreciso para dizer sobre o ano que vem, que nós vamos aqui trabalhar ou tentar fazer o melhor possível. Mas eu acho que no momento ainda é um momento de muita transição para poder falar sobre o ano que vem. O Felipe perguntou sobre característica do elenco que você gostaria que talvez fosse alterada para o ano que vem. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o outro lado. Qual característica desse elenco, depois dessa temporada de altos e baixos, 2 finais, você mais valoriza e quer que continue para a temporada que vem? Eu acho que assim, é um time que não desiste dos jogos, nunca. É um time extremamente competitivo, que tenta construir jogadas como construiu hoje. Eu acho que é uma evolução já do ano passado para cá. Mas a gente precisa de mais, de correr talvez um pouco mais de risco, de botar essa bola no chão, de jogar como foi hoje muitas vezes. Eu sei que hoje é um jogo que no final, né, pelos outros resultados, não valeu, né? Valeria se a gente tivesse chegado na 8ª posição. Como nós não chegamos, ele não tem, acho que, tanta simbologia. Mas eu acho que é um time que já hoje joga mais, constrói mais pelo chão. Vamos tentar evoluir nesse sentido. E o que mais a gente precisa evoluir é na marcação. Nós precisamos melhorar. Apesar de hoje ter saído com 4-0, não ter sofrido gols, mas nós temos que melhorar na parte defensiva. É uma das coisas que mais a gente tem que melhorar. Seremos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos.